Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quero Ser Trader. Hoje vou dar continuidade nos vídeos, né, na série de vídeos que eu estou tentando postar aí, a respeito do início para um trader, né? Para pegar desde o começo, para entender certinho o que está fazendo, aonde está operando, o que está operando, né? Porque, como eu já tinha dito no primeiro vídeo, se eu não me engano, eu comecei nas opções binárias e comecei totalmente perdido. Eu achei legal, vi um anúncio no site, eu não lembro qual site, da IK Option, entrei e fui vendo estratégias no YouTube e o pessoal falando de uns termos que eu nem sabia o que era ainda, né? E quando eu vi, perdi dinheiro e tudo mais, perdi pouco, né? Mas foi bom para aprender. Então, eu estou tentando, com esses vídeos, mostrar certinho como que a pessoa deve começar para depois sair investindo dinheiro, entendeu? Então, para não cometer o erro que eu cometi, então entender o Forex desde o início, né? Então, assim, como eu disse no último vídeo, a operação do Forex ela envolve a compra de uma moeda e a venda de outra, né, simultaneamente. Então, há um determinado preço, um preço específico. Né? Que preço vai ser esse? Vai ser o preço que está sendo negociado no mercado no momento, né? E a gente vê isso através de gráficos, né? Para a gente poder fazer uma análise do preço, ver onde ele está, ver onde ele pode ir, ver onde ele já foi. Né? Então, aqui eu tenho um gráfico fornecido pela Investing, depois eu deixo o link certinho. A princípio, quando você abre o gráfico, ele é mostrado nessa forma, né? Nesse padrão de linha, no caso. Né? Então, no eixo vertical, eu tenho aqui os preços 1.19, 1.1890 e aí vai, né? Atualmente está 1.1825. Então a linha ela vai se movendo no tempo, que é mostrado aqui embaixo, né? No tempo e, né, na horizontal e na vertical o preço. Então aqui a gente sabe onde o preço esteve, né? Por exemplo, no dia 4 às 6 horas da manhã, ele esteve nesse valor aqui de 1.1871. Né? Então, esse gráfico, a maioria dos portais, quando a gente entra, quando a gente acessa, ele mostra o gráfico de linhas. Ele não é o mais ideal, né? Assim, a gente consegue ter uma visão melhor do preço no gráfico de candles, né? Os famosos candlestick. Né? Então aqui a gente muda para candles. Aí esse sim é o que a gente está acostumado a ver em estratégias, em vídeos no YouTube e tudo mais, né? O candlestick, né, em inglês, ele vem a tradução dele, né, ele significa candelabro, né, castiçal. Aqui ele é conhecido como vela. Por quê? Porque ele tem esse formato, né? Ele tem esse formato que lembra uma vela, né? Se a gente pegar esse candle mais aqui, a gente vai ver, ó, que ele parece uma vela. Ele tem um corpo aqui, que seria ali a cera da vela, né? Ele parece que ele tem um pavio. Né? Mas esse pavio, né, ou sombra, alguns chamam de sombra, ele pode ser para qualquer lado. Né? O candle, ele representa o preço, ele representa, na verdade, 4 preços. Né? Em que a cotação esteve num determinado tempo. Né? No caso aqui está mostrando em 15 minutos. Né? Para ilustrar melhor, eu tenho aqui como que seria um candle, como que é a formação de um candle, né? Baseado nesse gráfico de linhas aqui para a gente ter uma noção. Então aqui nesse gráfico de linhas, o que a gente dá para notar de início é que ele começou aqui do dia 28, né? No início do dia 28, o preço fez isso, né? Atingiu a máxima aqui em 1.1960, depois ele baixou, encerrou o dia 28 nessa faixa aqui, né? Deve ser 1,19 redondo, deve ser aqui. Qual que é o candle, como que seria o candle que representa esse preço, né? Então a gente aqui. Então aqui eu desenhei um candle, tá? Então como seria?
aonde o preço iniciou naquele dia, tá? Isso aqui considerando que esse candle é na configuração de um dia, né? Ele representa um dia. Então aqui, onde o preço iniciou, ele vai formar, ele começa aqui, ele vai formar o corpo, né? Então ele começou aqui, o preço começou aqui no dia, então ele vai fazer essa marca aqui, né? Ali nessa faixa aqui, ó, deve ser 1,1930 mais ou menos. Então tá, então ele começou aqui durante o dia, ele foi para lá, veio para cá, subiu lá em cima, ele deixou essa sombra, isso aqui é chamado de sombra, porque foi a máxima que ele alcançou no dia, né? Depois ele foi, baixou, fez outra sombra para baixo, foi a mínima que ele alcançou no dia, e encerrou o dia aqui, nesse preço. Então essa seria a representação em candle, né, do preço nesse dia, né? Então assim, ele é um candle vermelho porque o preço começou mais alto e acabou mais baixo. Então por isso que ele é vermelho, né? Ele poderia ser verde se fosse uma situação ao contrário, ele começasse aqui embaixo e tivesse um preço de fechamento maior. Então o candle, ele mostra 4 preços, né? Ele mostra o preço de abertura, o primeiro preço do dia, né, no caso, nesse caso específico, o primeiro preço do dia. Ele mostra a máxima do dia, que seria esse pedaço. Ele mostra a mínima do dia, que seria esse outro aqui, esse pavio, essa sombra. E ele mostra o preço de encerramento. Então, em um desenho só, né, em uma representação só, a gente tem 4 preços, né? Então, fica fácil entender. Se a gente for fazer a mesma coisa com o próximo do dia 28 ao dia 29, a gente teria isso. Ainda seria um candle de baixa, né? Chamado de baixa. Então a abertura ele começou aqui, teve um pico aqui de preço aqui em cima, fez essa sombra. Ao caminhar do dia ele foi descendo, desceu até aqui, mas no final das contas ele encerrou aqui. Então esse seria o desenho do candle, né, com base no preço desse dia. Então vamos mostrar aqui, né, do dia 30. Como que seria o candle do dia 30, né? O candle, né, desse dia aqui. Então aqui, ele começou aqui o preço. Então a gente já sabe que o preço está aqui, o de abertura do mercado. O preço de encerramento do mercado. Então a gente colocaria ele aqui. Então esse aqui a gente já teria o corpo do candle, né? Então aqui seria um candle de alta, né? Porque ele começou aqui embaixo, terminou aqui em cima. A sombra inferior dele viria até aqui embaixo e a sombra superior até nessa parte, um pouco para cima do 1.1920. Esse aqui seria um candle de alta, né? Ele seria verde porque ele começou o preço menor e encerrou com um preço maior. Então acho que ficou bem clara essa parte aqui do como funciona, né, a formação de um candle. Vamos voltar ao gráfico, né? Então eu vou deixar aí para vocês o link tanto da Investing, né? Eu uso os gráficos da Investing e uso também os gráficos da Forex Factory, né? Também tem uns gráficos, geralmente são mostrados, tem uma diferencinha. Se você olhar um gráfico e comparar com outro, você vai ver que tem uma diferencinha em alguns candles. Isso é normal porque cada gráfico é baseado em algumas corretoras, em alguns bancos, né, como que os preços estão sendo negociados. Então o Forex Factory usa certas corretoras, certos bancos para coletar os preços e jogar no gráfico, enquanto o Invest usa outros. É bom ter essa diversidade para a gente não ficar preso numa coisa só, né? Então é sempre bem-vindo aí um outro gráfico, um outro fornecedor, né? De uma outra plataforma, pelo menos para a gente poder acompanhar. No próximo vídeo eu já vou começar a falar sobre análise técnica, tá? Que é o que a gente faz quando está se deparando com o gráfico, né? O que a gente enxerga quando vê um gráfico e o que a gente pode aproveitar, porque tudo isso tem um significado, né? Por que o preço parou aqui? Por que o preço parou aqui? Por que ele subiu quando ele bateu aqui? Por que ele está fazendo esse desenho? Então, tudo isso
já é estudado, né? Já é um padrão que é sempre repetido, né? Então é onde nós traders entramos com as nossas operações aí na esperança dele repetir esse padrão, né? Que a gente já está acostumado a ver. Então, até o próximo vídeo aí, espero que gostem, deixe aí um comentário, um joinha, e eu vou deixar também um material de apoio aí para iniciante, eu vou deixar já o link do download. Até mais, brigadão.